Obrigado. Bom dia para todos. Estamos aqui em mais um vídeo para vocês sobre a Bíblia, a história que Deus deixa para nos converter, para nos libertar do pecado e a lei que Ele deixa, que Jesus deixa para nós. E não a lei antiga, mas a lei nova, que hoje nós somos salvos pela graça. Graça de Jesus Cristo. É o que nós estamos vivendo e precisamos observar. Bom, que todos tenham um bom dia. Hoje é sábado, que está um dia muito bonito, com um sol maravilhoso agora pela manhã. E vamos falar aqui sobre a última carta escrita por Paulo aqui na Bíblia. Ela escreve para Filemon. Quem era Filemon? Isso eu vou dizer para vocês. Mas vamos fazer uma pequena oração para Deus nos guiar, nos dê compreensão da palavra dele. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, com a tua permissão, ó Deus, falando sobre ti, sobre as tuas determinações, ó Deus. Nos dê humildade, nos dê quebrantamento, nos dê discernimento para podermos entender a tua palavra, ó Deus, respeitá-la e vivê-la. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajude que essa palavra vá a várias pessoas, que as pessoas compreendam e tenham, ou seja, um bom ânimo perante ti. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos aqui falar sobre quem era Filemon. Filemon era mais um cristão convertido nas viagens de Paulo e era um homem rico. Ele cedia a casa dele para a igreja de Cristo. Então, provavelmente em Colossos, e essa carta foi escrita também, provavelmente no ano 60, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo recebe com seus amigos um ex-escravo de Filemon. Deve ter acontecido alguma coisa com esse escravo, que o nome dele era Onésimo, deve ter acontecido alguma coisa que ele fugiu de Filemon. E foi para onde? Parar com Paulo. Paulo o converte, ele se torna cristão, se torna irmão em Cristo. E Paulo escreve para Filemon exatamente para isso, para recebê-lo de volta, mas não mais como escravo, mas como servo, né? Como servo. Como aconteceu nesses países aqui, Estados Unidos, Brasil, quando libertaram os escravos no século XIX, e nos Estados Unidos libertou os escravos e deu para eles o emprego no mesmo lugar onde eles estavam. Aqui no Brasil foi diferente. Foi diferente, mas nos Estados Unidos fizeram a coisa certa. Aqueles senhores que eram donos de escravo passaram a tratá-los como empregados, já com remuneração e tudo. No Brasil, expulsaram das fazendas, das casas. Foi a coisa mais errada que o Brasil fez naquela época, infelizmente. Muito bem. Paulo escreve para Filemon, aceita Onésimo como cristão, como servo, como ajudante seu. E foi um panorama naquela época, era muito comum a escravidão, principalmente Filemon, com um homem rico, ele sediava a casa dele. Naquela época a igreja era perseguida, os cristãos eram muito perseguidos, então as igrejas elas realizavam os cultos, as reuniões, as orações se realizavam nas casas dos crentes. Não existia templo, era proibido, não existia igrejas, templos, né, para profissão da fé, não existia. Então eram as casas dos crentes. E Filemon era um deles. E Filemon, pelo visto, era um homem rico, tinha escravos, e um deles, não sei se é o único, provavelmente seria o único, que fugiu.
deve ter cometido algum erro para não ser açoitado, para não ser castigado, deve ter fugido, e foi para Paulo. Olha para onde foi. Foi Jesus que levou? Foi Jesus que encaminhou esse Onésimo para Paulo? Bom, Paulo o converte também. E Paulo escreve para o Filemon para aceitá-lo de volta, mas não mais como escravo, como irmão em Cristo, como servo, como ajudante. E logo aqui no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, você vai ver que Paulo, ele diz que ele já estava prisioneiro, já estava preso, a primeira prisão dele em Roma. Olha o que Paulo fala, olha o que Paulo fala para Filemon, logo no início da carta dele. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Prisioneiro de Jesus Cristo. Pela obra, ele estava sendo prisioneiro. Mas não prisioneiro de Roma, ele foi prisioneiro de Jesus Cristo, porque ele estava com Jesus, ele era feliz com Jesus, escreveu as suas cartas durante essa primeira prisão. Muitas cartas delas foram escritas nesse período, uma delas foi essa, para Filemon. Né? E ele continua falando aqui, ó, a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa, falando isso para Filemon, a igreja que está em sua casa. Então ele determina o nome de algumas pessoas que lá estão e a igreja toda que está na casa dele. Ele fala sempre com ênfase para a pessoa, mas dando o recado para todos aqueles que possam ouvir, ler. Então, mais uma carta nesse sentido. No capítulo 2, essa carta é uma carta muito pequenininha, só tem 2 capítulos. No capítulo 2, ele fala aqui quem estava com ele, quem estava com Paulo. Paulo não estava sozinho. Então, Paulo, olha só. No capítulo 2, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro de Jesus Cristo, mais uma vez. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha só. Ele gerou e considerou como se fosse um filho. E gerou nas prisões dele. Né? Sim, irmão, regozijarei de ti, Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência e sabendo que ainda farás mais do que te digo. Paulo, né, aí ele dá nas saudações finais tudo. Aí ele faz a relação, nas saudações finais, ele faz a relação do povo que está, das pessoas que estão com ele. Olha só. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Epáfras. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então tinha Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Lucas, o relator do livro de Atos, do nascimento e crescimento da igreja, durante o tempo que Lucas ficou. E Lucas foi o companheiro de Paulo desde o início de sua missão até o fim, relatando. Lucas fez um trabalho, um trabalho de monografia, de pesquisas para escrever o evangelho dele, né, o terceiro evangelho. E aqui ele relata as cartas, o nascimento da igreja em Atos. Então, ele sempre foi o amigo, ele foi o que viveu o livro de Atos. Ele escreveu o livro de Atos vivendo primeiro com Pedro, no início. Depois com Paulo, nas viagens de Paulo, no sofrimento que Paulo teve, nos discursos de Paulo,
E todas as atitudes de Paulo ali estava Lucas. Escreveu esta vida do nascimento da igreja, né? E aqui Paulo relata uma de suas últimas cartas para um amigo, um cooperador, um crente que sediava em sua casa a igreja de Cristo, para receber novamente um ex-escravo. Não mais escravo, mas servo, amigo, em Cristo Jesus. Hoje vou ficar por aqui. Foi é uma carta pequena, mas foi um recado grande para todos nós. Não somos mais do que ninguém. Nós somos iguais a todas as outras pessoas. Devemos o respeito, devemos a compreensão de cada pessoa, cada um tem um jeito, cada um tem um mundo e nós precisamos respeitar. Nunca deixar de falar com as pessoas que amamos os erros que elas possam cometer, porque aí nós nos ajudamos os nossos irmãos a fazer a coisa correta, assim como Paulo fez com Filemão. Bom, estamos terminando por aqui. Que Deus abençoe a todos, que compartilhem esse vídeo para mais pessoas, se inscrevam nesse canal para ter a palavra de Deus em todas as manhãs que eu puder, eu irei fazer. Ó Deus, obrigado por tudo, por mais esse dia maravilhoso que nos deste, obrigado pela nossa saúde, pela nossa vida, por estarmos aqui mais uma vez falando sobre Ti. Ó Deus, nós agradecemos grandemente, ó Deus, por tudo que faz, pelo amor que tens por nós. Obrigado por tudo, abençoe todas as pessoas que ouvirem esse vídeo. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Que Deus abençoe vocês, que tenham um bom final de semana, que estejam aí em paz com todos.